Está no ar mais um episódio do PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H17 Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing. Olha, tô gravando hoje, tô tendo a honra de gravar hoje o primeiro episódio desse ano com um convidado muito especial, que é psicólogo clínico, psicanalista, mestre, professor de ensino superior e ainda tem uma pontinha aqui na função pública da saúde. A gente vai conversar. Eu estou tendo a honra de receber o Dr. Alan de Aguiar. Dr. Alan, obrigado por estar aqui. João, eu que agradeço o convite, né? Você me fez o convite há um tempo e agora a gente conseguiu, aproveitando esse momento do ano aí, para bater um papo aqui. Vai ser um papo bom, hein, gente? Bom pra caramba. O Dr. Alan é um convidado tão especial que eu anotei aqui para não cometer nenhuma gafe, entendeu? Então a gente precisa fazer o roteiro, mas vai surgir perguntas que eu sou muito curioso, entendeu? E investigativo. A gente está no mês de janeiro, né? Eu lembro que o convite foi antes, num mês também de comemoração. E o Brasil tem essa coisa de comemorar, né? Comemorar é uma palavra absurda, né? Demarcar. Fazer essa demarcação dos meses, né, com relação à saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouco do Janeiro Branco, né, e da importância dessa demarcação, né, dos meses de saúde para a população. Como é que o senhor vê isso? A história de demarcar, né, o campo da saúde é pensar, né, até como lembrete, porque assim, pensamos muito, o brasileiro tem como característica muito grande cuidar da doença. E esquece de cuidar da saúde. É menos sofrível, é mais rápido, é mais barato, quando você toma atitudes aí preventivas em relação ao seja lá o tipo de sofrimento que for. E há alguns anos a gente tem aqui no Brasil, né? Novembro Azul, por exemplo, né, que vai pensar o câncer de próstata, o Outubro Rosa, o câncer de mama, o Dezembro Vermelho, né, que em relação às infecções sexualmente transmissíveis e principalmente aí o HIV, e tem o Setembro Amarelo, que foi demarcado aí como a questão da prevenção do suicídio. Mas aí, a gente repensando aí, né, essa divulgação, foi percebido que falar sobre o suicídio seria alguma coisa até um pouco contraditório, né? Como é que eu vou falar para prevenir? Vou falar de algo para prevenir esse algo aí, dizendo respeito aí a um assunto tão delicado e tão problemático. E aí começou-se a pensar no Setembro Amarelo, né? Não como prevenção do suicídio, mas positivando a ideia, mas de valorização da vida. Aí a gente consegue ampliar, né, o escopo da discussão. Então esse é um ponto bem importante. E aí, em 2014, né, aqui no Brasil, um psicólogo mineiro ele veio com uma ideia interessante, que era qual? Observando os comportamentos de dezembro das pessoas, às vezes Natal, Ano Novo, seja Natal, as pessoas ficarem um pouco angustiadas de lembrar de uma série de situações, meio que fazendo um balanço da vida e do ano que passou, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que aconteceu, quem é que está aqui, quem é que não está aqui mais. E ao mesmo tempo, todas as ansiedades e a perspectiva para o ano que vem aí, né, ele vai lá e trouxe essa ideia do Janeiro Branco. Então, por que janeiro? Porque geralmente janeiro é um mês de começar com promessas. Esse ano, né, de fazer aquelas listinhas clássicas que muita gente faz. Então ele vem com a ideia de janeiro, né, com essa folha em branca, de poder ser preenchida aí com alguns
com alguns propósitos. Então, a ideia do janeiro branco ser o primeiro mês do ano, e branco e o quê? Um momento de refletir, né, sobre a própria condução da vida, né, o que tem feito, o que quer fazer, né, refinar aí, né, elementos importantes aí da subjetividade, da singularidade de cada um e do cuidado em relação à própria saúde mental. Então, daí que veio essa ideia. Bacana. O senhor acha, como é que o senhor acha que é o impacto disso? O senhor que acompanha, né? É a pessoa da área. Como é que o senhor vê o impacto disso? Se isso tem realmente trazido um resultado positivo? Vou falar uma questão importante aqui que eu vejo muito poucos colegas falando. Primeiro, é ruim quando você tem aí uma ideia de você falar de questões preventivas e você ficar preso numa mercantilização dos processos de saúde, não é? Tratar da saúde mental envolve uma série de fatores, questões biológicas, questões psicológicas e questões sociais, né? O próprio conceito de saúde. Então, falar de saúde é falar de saúde mental também, envolvendo essa tríade importante que não se dissocia. Isso está muito entrelaçado com o outro. Então, assim, mercantilizar isso, só ficar fazendo postagem, né, em rede social para as pessoas se autopromoverem, é o que a gente vê isso muito. Não só no campo da saúde mental, mas em todas as áreas. Uma série de profissionais liberais. Eu vejo muito poucos colegas, né, comentando isso. Mas acontece muito. Então, no meio das pessoas aparecerem mais na rede social, falarem. É verdade, isso acaba acontecendo. Mas que isso possa acontecer não por uma questão de vender o produto ali, ou vender o serviço, vender, mas como um alerta de fato, para convidar as pessoas a poderem pensar. E de certo modo, né, agora a parte boa, sim, os últimos anos mudaram muito aí o campo, né? Eu estou no campo da saúde mental, né, quando eu pensei em fazer uma graduação, uma faculdade, eu já pensei aí no campo, pensando na psicologia, na psicanálise, e as pessoas tinham muito preconceitos, né, em relação... Vamos pegar início dos anos 2000, década de 90, década de 80, muito preconceito no diz respeito à saúde mental, né? Se a pessoa falasse há alguns anos, eu vou ao psiquiatra, eu fui ao psiquiatra, eu vou ao psicólogo, eu fui ao psicólogo, as pessoas olhavam assustadas. E hoje em dia isso naturalizou como mais um cuidado, né? Assim como a pessoa vai cuidar da pele, vai cuidar dos dentes, né? Vai ao clínico geral para fazer exames regulares aí, mas de também ficar atento aí. E tem outros elementos aí. A própria construção social que nós temos feito, né? Um mundo mais estressado, mais ansioso, mais acelerado, infelizmente tem colaborado, né, para o campo da saúde mental, para ver uma piora da população em geral. Há pesquisas que contam que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, se não o mais ansioso. Não é? Então a gente tem uma série de questões aí. E hoje em dia isso melhorou, nos últimos anos isso melhorou muito, né, de poder aceitar aí, de falar de saúde mental sem aqueles estigmas, sem aqueles preconceitos, né? E isso é interessante. E 2020 para cá, com a deflagração da pandemia, a história ficou outra, não é? A partir da pandemia, as coisas tomaram outros rumos, intensificou aí, né? As crises de ansiedade, né? Que eu sempre lembro isso. Ninguém ficou na pandemia, ninguém tinha medo de um vírus. As pessoas tinham medo de morrer. As pessoas tinham medo de perder o ente querido, de perder o filho, de perder a esposa, o marido. Ninguém estava com medo aí, né, do vírus, mas era o medo de morrer, pegar o vírus e morrer no final da história. E isso a gente, né, através na clínica, a gente vê isso. Isso deflagrou aí as pessoas questionarem a condução da própria vida, né? De um modo muito mais intenso, digamos assim. E aí os quadros ansiosos também, né? Essa construção de vida que a gente tem feito, né? Tem mostrado isso, essa necessidade de um cuidado, de tratar o mal-estar, né? E também, se for possível, prevenir quando está começando e não quando já está com um quadro muito mais complicado aí, né?
muito mais agudo aí. Então isso é o saldo, né, de campanhas que continuem, né, e que seja Alertar, isso. que Eu possa acho ser que um bom lembrete, isso. né? Então, é interessante. E assim, o que acontece? A gente tem, né, de fato, assim, a quebra de estigmas, né, dá uma ênfase aí à prevenção, né, de poder falar disso, né, com uma naturalidade, não com aquele preconceito, com aquela carga que tinha, né, falar de saúde mental. Hoje a gente chama de saúde mental, mas antigamente é o campo da loucura, né, então assustava muito as pessoas, né, mas hoje em dia as pessoas estão mais conscientes aí da amplitude, e a psicologia ela adentrou, né, de uma forma muito mais ampla aí nos últimos anos também em outras áreas, no campo da educação, na área jurídica, no campo de recursos humanos, junto Negócios aí a também. empresas, nos negócios, no marketing, Exato. né, Né? de uma forma aí muito mais ampla aí, né, de uma forma é, de troca de saberes aí, né, uma coisa importante. Bacana. Desde quando tem psicologia, assim, o estudo da psicologia? Não é? Essa é uma pergunta que me veio agora, mas... Eu não sei fazer essa conta agora exata, mas pelo que eu estou lembrando aqui, eu acho que a psicologia aqui no Brasil tem em torno de 63, 64, 65 anos que a profissão é regulamentada. Eu tenho que ver isso, me perdi na data. Mas assim, uma profissão oficialmente regulamentada, nova, né, Sim. em detrimento a tantas outras, né? Então a gente tem aí, né, um pouco mais de 60 anos Bom, aqui no Brasil. tem muito para contribuir. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco do papel e do impacto, né, que a gente está falando de psicologia aqui, da psicologia na sociedade, né, de hoje, assim, o que eu acho que acabo falando um pouco disso também, né, dessa quebra do estigma, né, do preconceito, dessas coisas. E uma coisa que é importante a gente falar também é quando é que a gente tem essa questão do seu mimimi, a pessoa, não, isso aí não precisa, isso aí a pessoa, a gente tem umas falas que é assim, dá uma chinelada que resolve, ou vai arrumar um serviço que resolve, a gente ainda tem Sim. essa pegada, né, infelizmente Sim. a moda antiga de que às vezes o processo que a pessoa está passando ali, né, um processo de dificuldade mental, Sim. uma confusão mental, é simplesmente uma falta de uma atividade, uma falta de uma ocupação que é comum a todos. Como é que o senhor vê isso? Se isso ainda tem muito, né? Como é que é isso ainda? Eu sempre defendi o que é psicologia, onde nós tivermos psicólogos, o que o psicólogo ele vai promover, um ponto muito importante, é a interlocução. Isso daqui, essa troca. Né, no campo relacional, no campo profissional, né, em todos os espaços, a psicologia, no final, né, se for pegar essa equação e simplificar, o que a gente vai ter aí? É a interlocução. Então, assim, a psicologia ela vai dar como uma ênfase ouvir o outro, fazer o outro falar, né, dar espaço para a fala do outro. Isso é um ponto muito importante, né, aonde quer que seja, né, no hospital, né, no consultório, na saúde pública, no judiciário, né, aonde for. No campo familiar, né, apostar aí, por quê? Segregar o outro, silenciar, são práticas muito fáceis e muito antigas. E a gente sabe que não dá certo. Né? Toda a ideia de silenciamento, a gente sabe que é próprio da singularidade nossa humana. A gente vai falar de outro modo. Se a gente não conseguir se apresentar, conseguir mostrar, isso vai vazar de um outro modo, como sintoma, como mal-estar, como agressividade, violências de toda a ordem. Então, assim, uma das grandes características da psicologia que eu dou ênfase é isso, é oferecer um espaço de interlocução, né, de conversa, de diálogo, né, de encontrar um caminho comum, né. Esse é um ponto que a psicologia ela vai dar uma ênfase. Então, assim, isso é fundamental. Ao invés da pura imposição, né, a questão aí, né, de que você isso é mimimi, isso é palhaçada. Na minha época não tinha isso. Aquela brincadeira que as pessoas falam, para com isso, vai capinar um lote que aqui acaba isso. O mal-estar nosso, tudo, né, uma fogueira começa com uma fagulha. Né, mas que esse mal-estar está dizendo o quê? Né, o que eu falei agora há pouco aí de prevenção, né?
Claro, a gente não consegue prevenir tudo, mas o poder oferecer um lugar de diálogo, de escuta, de fala, né? Porque fala-se muito em escuta, né? Em acolhimento, é uma palavra que eu até considero, a gente ouve muito falar de acolhimento, 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 fica até vulgarizado, né? Mas assim, de deixar com que o outro fale ali, e poder ouvir o outro no quê? Na singularidade desse outro, no respeito da opinião, do olhar dessa outra pessoa, até porque somos plurais demais, né? A experiência humana ela é muito ampla, né? Não temos aí padrões. A gente pensa na ideia de normalidade, né, que é uma ideia que muita gente acredita, isso é normal, isso é anormal. Não. Esse é um conceito muito frágil, essa ideia de normal e de anormal. Muito frágil. Bom, mas isso é... gente... O que é normal? Não, o que é normal, né? O que é normal para você? Uhum. E aí, assim, a gente falando, perguntei sobre o tempo, né, que a gente tem da psicologia no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco da evolução, né? Agora a gente acabou citando isso, que a gente tinha, né, antigamente se falava, tinha os manicômios, né, tinha outras práticas para se tratar as pessoas. E eu queria que você falasse um pouco dessa evolução da psicologia, que eu acho importante. Isso é muito interessante. A gente pega momentos da nossa cultura, por exemplo, aí, né, que aquilo que dizia a respeito, né, do sofrimento humano era tido, né, antes de ser a loucura, né, a gente tem a loucura, que é muito mais contemporânea para a gente ainda, né, toda aquela formatação. Mas anteriormente era fruto de um espírito maligno, né, influência do demônio, né? A Idade Média ela conta isso pra gente aí, né? A famosa caça às bruxas, por exemplo, né? Não, isso é uma influência maligna. A gente tem isso ainda, né? A partir do nível cultural de cada um, a gente tem pessoas que ainda acreditam, até hoje, né? Em 2026 a gente ouve, não, isso é outra coisa, isso não é problema de saúde, isso é um outro problema. Isso as pessoas têm, mas faz parte do arcabouço cultural de cada um, não é? Mas só que de uma outra vertente, né? Antigamente era para condenar, era para matar, para queimar, né? Mas a gente teve momentos aí na nossa cultura, né? No processo evolutivo nosso, situações, né? de penalizar, de extirpar. Depois a gente passou, né? A partir do momento aí, né, século XVIII, século XIX, a gente pensando movimentos aí, a gente vai cientificizar, né, a loucura, então ela entra pelo rol da ciência. Então a gente vai entrar aí, por exemplo, né, o campo da psicopatologia, da psiquiatria, que vai tomar como um adoecimento do sujeito. Né? E aí agora é uma doença que tem que ser tratada. E nesse arcabouço do mal-estar, né, psíquico nosso, do mal-estar subjetivo, a gente criou aí o campo a psiquiatria desenvolveu, né, a psicologia foi criada, a psicanálise foi criada. A gente tem situações aí, né, no início, no meados dos anos 1900, a psicofarmacologia se associando à psiquiatria, né, porque é uma coisa que não existia. A gente tem o Pinel, por exemplo, né, aprisionamentos, os grandes manicômios, que não aprisionavam só os loucos, né, aprisionava-se, né, quem tinha lepra, né, a hanseníase, os tuberculosos, os loucos, as crianças abandonadas, as prostitutas, fazia os grandes, né, na Europa, os grandes trancafiavam aí. Então, assim, era silenciar. Trancafia não serve para viver socialmente, então tranca esse pessoal todo que não funciona, né? Esses seriam os anormais. A gente tem autores aí que trabalham brilhantemente isso. Tem um livro do Michel Foucault, né? Os anormais aí. Isso fala do nascimento da clínica, né? E depois não, né? Isso vai tomando outras vertentes. Nos últimos anos aqui no Brasil, vamos pegar aqui, né, 1900 já para cá, né, a primeira droga foi em 1952, né, a clorpromazina, que é um antipsicótico depois da Segunda Guerra Mundial. Se a gente for parar para poder pensar, isso é muito recente, né? E aí a psiquiatria e a farmacologia começam a andar de mão muito mais juntas aí para
aliviar o mal-estar, né? Seja aí dos quadros de ansiedade, né? Seja dos quadros depressivos, seja das psicoses, por exemplo. A gente tem todo o movimento aí a partir dos anos, né, 60, né, da reforma psiquiátrica em vários lugares do mundo, aqui no Brasil de uma forma muito marcante, que também vai reorganizar aí o campo, né, da assistência, do cuidado, aí aquilo que hoje é chamado de transtorno mental, mas eu gosto de dar esse nome, sofrimento mental, porque ele é um termo, né, amplo e menos patologizante, digamos, assim, a gente cria menos estigmas, falando assim. E depois a gente vem aí situações, né, como manuais diagnósticos, como a classificação internacional de doenças, que no ano que vem, em 2027, vai para a 11ª edição, né, os manuais diagnósticos, e aí a gente vai pensar uma clínica muito mais descritiva e muito mais marcada através de um traço psicofarmacológico, muito mais neurobiológico, né, de se pensar como uma afecção biológica. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem elementos aí, né, marcadores neurobiológicos, sim, isso é indiscutível, mas a gente sabe de questões subjetivas também, a gente sabe das questões sociais, né, que vai perpassar. Então, assim, a contemporaneidade hoje, né, em relação ao campo da saúde mental, essa evolução, ela tem convidado a gente a pensar o quê? Ele não é mais só, né, o psiquiatra, o psicólogo, mas pensar num trabalho comum, né? Um trabalho que envolve outros profissionais, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, neurologistas, a clínica médica, cuidados com a saúde física, atividade física, né, atividades culturais, né, do sujeito ele produzir cultura e a gente saber que isso tem uma consequência, né, pro bem-estar dele, ele poder, porque isso diz respeito também à própria existência, aos nossos processos existenciais. Isso é um ponto muito importante, que muita gente boa esquece, porque acaba tomando um discurso mais organicista e se fecha nisso, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar da amplitude disso, porque pensar saúde é pensar todas essas esferas aí, né? O corpo, a vida social nossa, a subjetividade nossa, isso está tudo junto, na verdade. Isso a gente separa didaticamente, mas isso está tudo entrelaçado, né? Bacana, é interessante que a gente tem essa evolução toda, né? E bacana é que realmente evoluiu do ponto de vista, né? De entender ou de mostrar, às vezes já entendia, mas de mostrar o cuidado que se deve ter. E quando a gente chega aqui, a gente vê que é muito, muito maior, né? É muito maior do que a gente, mas não, eu vou ali no psicólogo tratar um negócio ali e tal, então... Sim. Tem todos esses fatores que envolvem uma boa saúde mental e eu fico feliz que a gente tenha chegado, né, nessa evolução tão rápido. Sim. Né? O que o senhor falou, então a gente tem praticamente pouco tempo, né, para ter essa evolução. Que bom que a gente evolua mais rápido com isso. Né? Obrigado pelo esclarecimento. Eu queria falar um pouco, espero que se você que está ouvindo a gente esteja... tão impactado quanto eu, entendeu? Tão feliz quanto eu de estar ouvindo essas colocações, né? Essa conversa. Eu queria falar um pouco sobre uma coisa que é inevitável nos dias de hoje, né? Que é a IA. Sim. Esses dias eu fiz um curso, né, do Senac, e o professor do curso disse que tem gente que usa o ChatGPT como psicólogo. Sim. Aí, então, eu queria que o senhor falasse um pouco se a IA o senhor vê como uma aliada ou se é uma ameaça para a psicologia, né? E, consequentemente, para a saúde mental das pessoas, principalmente para quem usa o GPT como psicólogo. Quando começamos a usar na nossa cultura o código Morse, as pessoas ficaram apavoradas. Que tipo de comunicação é essa? Isso não vai dar certo. Quando a gente começou a utilizar o rádio, algumas pessoas falaram horrores, que isso não daria certo. Até a internet, isso não vai dar certo e está aqui, estamos na internet. Né? As pessoas têm sempre uma ideia, às vezes catastrófica, né? Daquilo que é o novo, daquilo que é o outro, que vai ser trágico, vai ser o fim, e tudo é a medida. Né?
no campo da clínica, tudo é à medida. No campo da vida, tudo é à medida da coisa. A questão da inteligência artificial é um ponto interessante. A questão antes da inteligência artificial, a tecnologia. Né? A tecnologia é uma coisa extremamente... É uma tecnologia, a roda é uma tecnologia. A gente pensa que tecnologia só é smartphone e computador. Né? Não. A roda é uma tecnologia, alguma coisa que a gente vai fazer um uso, né, para facilitar as nossas vidas. Imagina um mundo sem roda. Né? Como é que a gente estaria? Ainda bem que inventamos. Né? Algo artificial ali, não está na natureza, mas tivemos capacidade linguística e criamos a roda. A inteligência artificial, quando o Google surgiu também, as pessoas ficaram muito preocupadas. O que seria isso? E o Google entrou, né, entrou na vida das pessoas aí, como buscas. Agora a gente tem aí um mecanismo aí, né, os sistemas de linguagem, LLMA, né, e todos os outros, ChatGPT, Gemini, Cloud, o Copilot da Microsoft, todos eles aí, sim, são processos que ainda estão em desenvolvimento e até as próprias companhias alertam que pode haver falhas ali. Só que a gente conseguiu desenvolver sistemas de linguagem tão bem elaborados que parece, sim, a gente tem situações... A tecnologia ela é uma aliada. Olha só, a gente com a pandemia... Imagina a pandemia. Tivemos uma pandemia, né, em 1918 ali em torno, né? Imagina a pandemia que nós passamos aí sem a tecnologia. Que rumo que nós teríamos tomado, o que teria acontecido com a gente. A tecnologia nos ajudou absurdamente aí. Poderíamos ter feito um uso bem melhor daí também, penso eu, mas aí é uma outra história. A questão aí da inteligência artificial, há críticos em relação à inteligência artificial, há pessoas defensoras acreditando que também é tudo, né, a inteligência artificial. Vamos lembrar uma coisa, tudo tem um limite, né? Nos anos 80, o uso de videogame vai adoecer essa pessoa. Tudo é à medida. Pode ser algo interessantíssimo, né, para o desenvolvimento cognitivo, mas em excesso faz mal. Um remédio na medida certa ele vai fazer bem. Em excesso ele vira veneno, intoxica. Né? Aí, a questão dos índices comunicacionais, a internet, vem nessa mesma vertente também. Né? A inteligência artificial ela pode ser a tecnologia e a IA pode ser um grande aliado, mas qual é o uso que a gente vai fazer disso? A gente pode pensar o seguinte, na clínica médica já se discute há um tempinho isso, né, desde o Google, antes mesmo da IA propriamente dita, de pessoas que receberam o diagnóstico, né, tá ali, antes mesmo de levar no médico, o assistente dele ia para o Google e procurava ler tudo, se desesperava. Eu sempre falo, olha só, o resultado do seu exame está em você e você vai discutir com o seu médico. O seu caso não é igual àquele que está lá na internet. Então, não vamos misturar as coisas não, uma coisa de cada vez. Em relação à inteligência artificial e o campo da psicologia, a gente tem que ter cuidado com o quê? A gente está falando ali de dados estatísticos, né? Mecanismo de buscas, dados estatísticos, tem todo um trabalho interessantíssimo ali, delicado, importante, que facilita ali, né, a organizar a IA só surge devido à quantidade de informação que a gente produziu. Mas informação é uma coisa, conhecimento é outra. Né? E geralmente as pessoas vão confundir informação e conhecimento. Quando a gente vai trabalhar com pessoas, a gente está lidando com afetos. Né? Não é uma analista de sistemas ali que está ali programando, né, um computador, está fazendo um aplicativo, está fazendo um programa para o computador. Não é? É uma pessoa que está ali. A inteligência artificial ela não vai conseguir trabalhar os afetos ali de uma pessoa. Ela pode trabalhar ali dados frios, né, mas ter a sensibilidade, né, que o ser humano desenvolveu, que essa inteligência real, que a gente tem a inteligência artificial e tem a inteligência real nossa, que é a nossa capacidade de se organizar e de resolver problemas. Nós criamos a IA. Tem discussões interessantíssimas. Eu estou assistindo, creio que eu termino hoje, de assistir uma série chamada Pluribus, né, que é o mesmo cara que fez Breaking Bad. Eu vi Gilliam. Já fica a dica aí.
E Pluribus está falando de uma inteligência, fala ali, né, desse lugar de uma ele tem uma perspicácia ali no modo que ele apresenta, né, não parece que ele está falando de inteligência artificial, mas depois você começa, já no início, antes de você ver que tem ali a marca da inteligência artificial, de fazer o quê? O que as pessoas acabam se tornando autômatas, né, e acabam não pensando. Né? Então eu vou para a internet. Né? Isso é no campo da educação, isso tem sido trágico. Né? Por quê? Porque os alunos vão para IA, copia, cola, o velho Ctrl-C, Ctrl-V, né? E aí pronto, está feito. Às vezes nem lê. Né? Quando lê, está ótimo. Né? Mas às vezes nem lê. Então a gente tem questões muito boas com o desenvolvimento da inteligência artificial, mas questões muito preocupantes e ruins também. Mas qual é o uso que a gente vai fazer disso? A subjetividade humana, ela é muito mais ampla do que um compilado aí de informações e apreensões estatísticas para produzir alguma coisa pronta, padronizada. Aquilo que eu falei do normal. Né? A ideia de normal, algumas pessoas vão entender, não, o normal é esse, a verdade é essa, e não se discute mais. Preferem pensar do modo quadrado. Mas a gente sabe que a complexidade humana, que a subjetividade nossa é muito mais ampla do que isso. Fica uma dica, né? Pluribus fala disso. E tem uma série um tempinho também que fizeram, chamada Westworld, que fala disso também. Né? A ideia também era um parque, robôs, mas esses robôs eles vão começar a apresentar o quê? Né? E fala meio que o contrário, né? Quase que uma humanização de androides. Né? Eles começam a ter memórias. E aí essas memórias, a gente tem memória. A gente não esquece algumas coisas. Né? Todo mundo tem suas memórias, todo mundo tem suas angústias. Pode até guardar muito bem, mas elas estão lá. Né? E a IA ela pode trabalhar com dados frios, coisas bem objetivas e diretas, mas a subjetividade nossa escapa do artificial. Tem aí o real, tem aí a realidade da coisa. Bacana. Isso aí né? Vai no GPT lá para você ver como é que nós vamos fazer alguma coisa. Não, você consegue informação ali, mas informação é um estatuto. Conhecimento, que é articular, elaborar essas informações, é uma outra coisa. Viu? Ficou a dica. Use com moderação. Revise tudo, não confie na IA, né? Sempre. Eu já fiz pesquisas minhas, assim, pareceu coisa minha que não existe. Coisa que eu fiz, tá lá que eu fiz, que eu não fiz. Ou coisa errada, assim, coisa simples. Isso, a gente consegue perceber incoerências. Isso, aqui. É interessante dentro do... Eu estudo muito, eu gosto muito de estudar a IA, né? A gente chama de alucinar, né? Isso. A IA alucina. Então, quando ela não encontra uma informação, ela cria aquela informação para te dar uma resposta. Então, esse é um cuidado... E para te agradar. Exato, para te agradar. Olha que lindo. Esse é um cuidado que você tem que ter. Principalmente quando você vai fazer uma pesquisa, né? Revisa direitinho se tem as fontes, né? Cada vez vai melhorando mais. Sim. Mas é um cuidado. Muito bem elaborado, tudo isso. Mas a gente tem que ter muita cautela, né? Então, se para fazer uma pesquisa você tem que ter esse cuidado, para pedir um conselho, né, filho? Vamos... Então, foi bom. Voltando então a esse ponto. Vamos. Recentemente a gente teve uma situação, que apareceu isso na grande mídia, inclusive, de uma pessoa fazendo psicoterapia com a inteligência artificial. Inclusive tem várias. Né? E a IA, a pessoa levantou ali questões, estou pensando, né? Estou com ideação suicida, né? E a IA perguntou, mas por quê? O que você tem sentido? Né? Ela foi perguntando. E a IA coletou as informações ali. De fato, a pessoa expôs, até que a IA disse para ela, de fato, você tem que se matar mesmo. Caramba! Dados frios. Entende? Não tem... Então, falta a questão da... A IA ela não vai trabalhar com a vertente ética, que diz respeito à ética humana isso também. Não é? A IA não vai ter isso, essa questão ética, que a gente vai ter esse cuidado, esse olhar. Não é? Então, assim, tem N questões. Né? Essa é uma discussão maravilhosa, uma questão ampla, que a gente pode falar isso daí. Mas tem muitos elementos aí. Mas olha só. Parece coisa de filme de ficção científica, né? 2001, Odisseia no Espaço, já falava isso. Né? Tinha uma inteligência artificial em 2001. Né? Houve uma inteligência artificial
que até o pessoal da hoje, Meta, chamada Pluribus também, no poker, né? Foi a primeira inteligência artificial que ganhou no poker um ser humano, né? Chamava Pluribus. E de forma muito interessante isso, né? Assim, em relação à racionalidade numérica, né? É muito interessante, a lógica, mas tem coisas que transcendem a nossa lógica. A minha área está recheada de coisas que transcendem a lógica. Eu que trabalho com a subjetividade, eu que trabalho com o inconsciente, né? As coisas transcendem aí, né? Muito bom. Esse tema é muito bom. É um tema novo e muito bom. Novo e muito bom. Né? Presente, né? A gente está aí. Eu tenho que estudar mais sobre isso, tá? Eu tenho lido muito sobre isso, mas eu tenho que estudar mais para eu ter uma propriedade melhor para falar sobre. Mas já deu um esclarecimento, né? Para as pessoas não ficarem aí. Não confie. Você está ouvindo PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Né? O que é mais desafiador? É clinicar ou é educar, ensinar, né? É a docência ou é a clínica? O que é mais desafiador na psicologia? Esse é um ponto importante. Trabalho com psicanálise, né? Sou psicólogo clínico, trabalho com psicanálise, estou no campo da educação e também estou no campo da gestão em saúde mental. Eu trabalho no setor público também. O velho Freud, né, que criou esse negócio chamado psicanálise, que falava de sexualidade, que assustava todo mundo daquela época. Hoje em dia não, né? O Freud ele falava que... Eu me deparei com isso há pouco tempo. O Freud ele falava que haviam 3 profissões impossíveis: educar, analisar, né, psicanalizar e governar. Eu me deparei que, de algum modo, estou na clínica, né? Eu estou na clínica há 21 anos, né? Desde 2000, oficialmente, né? Quando eu me formei, né? 2005. Estou na clínica desde... Já montei consultório, desde 2005. E analisar tem um impossível no analisar, sim. Né? Tem ponto, por quê? As resistências do paciente, as questões inconscientes, aquilo que ele consegue trazer, aquilo que ele não consegue trazer, aquilo que ele insiste, aquilo que ele repete, né? O duro jogo das pulsões de vida e de morte que habitam em todos nós, né? Na clínica a gente vivencia isso, a gente sabe que o sujeito não deveria fazer aquilo, mas tem alguma coisa dele que ele vai lá e faz. Ele sabe. Mas se eu escolher esse caminho, não vai dar certo. Mas ele acaba indo para aquele caminho ali. Faz parte da pulsão de morte nossa. Então, na clínica, a gente vivencia isso. Né? De acompanhar a pessoa, de convidar para uma análise para poder fazer com que ele faça, né, as suas escolhas do modo mais fiel aí a ele mesmo. Então, existe um impossível na clínica também. Existem os possíveis da clínica, mas tem um impossível aí. E o Freud ele falava que a psicanálise é uma dessas profissões impossíveis. Educar, o Freud falava que também era alguma coisa muito difícil poder educar alguém. Por quê? Porque na clínica, alguém tem que... Para eu poder analisar alguém tem que querer ser analisado antes. Não adianta só eu querer fazer com que haja uma análise ali. Para eu poder educar alguém, né, para haver um ensino, para haver uma transmissão, eu tenho que querer, essa pessoa tem que querer antes ser educada, passar por um processo de aprendizagem e de ensino. Porque se ela não quiser, ela não aprende. E uma outra questão é gestão, né? O governar, que o Freud falou. Né? Também é outra profissão impossível, né? Porque ela vai exigir com que o outro também
queira ser governado, né? Toda política é essa briga que a gente vê. Então, aqui no Brasil, então, né, e nos Estados Unidos também, né, são essas brigas que a gente vê aí. Então, isso é um ponto importante. Aí, na gestão pública, eu estou na gestão há alguns anos. Eu estou no consultório, né, trabalho há 21 anos no consultório e também no setor público. Na gestão, eu estou desde 2013. Na gestão pública, coordenando 3 serviços de saúde. Um serviço residencial terapêutico, um ambulatório de saúde mental e um centro de atenção psicossocial. E com todas as dificuldades, né, de gestão de equipe, né, do baixo investimento. Né, a gente tem aí o Brasil, mesmo sendo um país que é considerado um dos mais ansiosos do mundo, a gente tem aí investimentos abaixo de 3% do orçamento no campo da saúde mental. Né, isso tem aumentado nos últimos anos, mas ainda de modo muito vagaroso aí, em relação ao desenvolvimento de políticas públicas, melhorou muito. Né? A legislação de saúde mental aqui no Brasil é de 2001. A gente teve aí, desde 2001 até hoje, a gente tem avanços aí. Nada é perfeito, até porque não existe nada perfeito. Mas a gente tem avanços consideráveis nessa história aí. Mas são 3 profissões aí impossíveis. Por quê? Porque depende do outro. Querer ser analisado, querer ser educado e de querer ser governado. A gente tenta fazer, mas conseguir numa totalidade isso, a gente descobre em ato que não consegue. E vai depender do outro. Né? Vai depender. A gestão pública, ela depende da população também. Né? Seja a própria promoção da saúde, a organização, não é só o gestor que chega lá, até porque nem é o adequado. Se eu estou oferecendo um serviço para a população, eu escuto essa população também. E a gente tem várias vozes. Tá? O campo, ele é heterogêneo naturalmente, mas tem todas as dificuldades aí. Né? O campo educacional tem me chamado a atenção, até voltando ao assunto aí da inteligência artificial. Eu sou muito crítico em relação ao campo da educação, porque nunca na vida tivemos tanto acesso a livros como agora. Eu sou de uma época, você também, para conseguir um livro a gente tinha que ralar. Hoje em dia a gente consegue achar fácil na internet, gratuito, pirata, baixa o PDF ali para poder ler. Né? Antigamente era um saco. Eu me lembro, no Rio de Janeiro, eu rodando, perdendo um dia atrás de um livro. Agora, aqui no intervalo, eu consigo comprar um livro que 4 dias chega aqui pela Amazon. Rápido. Sem eu sair do meu lugar. Né? Mas as pessoas têm lido muito pouco. Né? A gente tem vivido no campo da educação, eu volto àquele tema, né? Uma ênfase em informações, né? Informações às vezes muito fragmentadas, não é? E não articuladas a partir de um arcabouço de conhecimento. Né? Então isso tem sido uma coisa preocupante em todas as áreas. Né? Em todas as áreas de conhecimento nosso. E o conhecimento nosso tem crescido aí em progressão geométrica. Né? A gente tem produzido muita informação, a gente tem produzido muito conhecimento, isso é muito bom. Isso torna nossas vidas melhores. Né? Mas a gente tem vivido situações aí, as pessoas têm lido muito pouco e têm lido mal. Né? Isso é muito ruim. Eu fico preocupado com o desenvolvimento tecnológico nosso, dele poder produzir só uma técnica vazia e não algo de fato elaborado. Preocupante. Mas você prefere o quê? Você prefere clinical? Você prefere clínico ou você prefere a docência? Agora, essa pergunta diretamente... A sua pergunta, aquela pergunta... A clínica sempre foi o meu encanto. Sempre. A clínica. Eu gosto da docência, acho que assim, isso faz parte da transmissão. Claro, assim, as disciplinas que eu trabalho, né, são afins à minha área, né, a área clínica. Né, por isso, então, já fica respondido, assim. Mas a clínica é a área que me encanta, é a menina dos olhos. E acaba sendo um embasamento também, sim. Né? Até de produção de conhecimento, né? Assim, nas minhas especializações que eu fiz, a vertente clínica, né, o mestrado, a vertente clínica, tudo isso é a clínica. Não, tá aí o arcabouço. Já fica respondido, nunca nem tinha pensado assim. Tá vendo? Falar é se deparar. A clínica, ela tá escrachada aqui, a clínica.
É muito bacana ver um profissional apaixonado pelo que faz, que ele fala, assim, com prazer, né, de fazer. É, Não, eu me deparei com isso aqui agora. Porque a clínica, ela sobrepassa e perpassa a gestão, perpassa a educação. Nunca tinha pensado assim, agora até falando. Eu me deparei. Legal. Bom, boa descoberta. Um efeito de linguagem, de análise. É, deixa eu ver que tem mais. A gente falou sobre as pessoas, né? Foi um assunto até interessante sobre a questão de como que a gente trata hoje, né? A forma que as pessoas lidam. E ainda tem, né? Eu falei que ainda tem pessoas que falam que a pessoa tem que capinar um lote, como o senhor disse, né? E tal. Quando é que a pessoa consegue perceber, assim, quais são os sinais que ela tem, que ela consegue perceber que ela precisa procurar uma ajuda de um profissional, de um psicólogo? Quando é que a pessoa sabe, ou quando é que ela precisa indicar alguém, encaminhar, né? Ao invés de mandar para a lote, falar, vem cá, eu vou te levar aqui para a gente ver. Quando existe algum sinal, alguma coisa que levanta esse alerta, que acende esse sinal de alerta? Então, a primeira coisa, há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou: você acha que eu tenho que ir a um psicólogo? Você acha que eu devo procurar algum profissional? Um elemento que vai chamar a atenção aí, né, primeiro, o mal-estar, o sofrimento. Se há uma carga de sofrimento que a pessoa começa a perceber que eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui com a minha vida, ou com esse sofrimento, seja de que ordem for, seja uma ansiedade, um quadro depressivo, um quadro de uma compulsão, de uma toxicomania, né? As pessoas aí, né, aumentou assustadoramente o uso de drogas, né? Drogas legalizadas, né? Álcool, por exemplo, psicofármacos aí com uma prescrição adequada aumentou absurdamente, né? Um dos medicamentos mais vendidos nas farmácias são os benzodiazepínicos, os calmantes, né? Das pessoas vão fazer uso aí prescrito e além, de modo indiscriminado, no que é alguma coisa muito séria. A gente tem um processo de medicalização aí, de um modo extremamente inadequado, né, perigosíssimo aí, né, de drogadição propriamente dita, porque é aquela história, deixou de ser remédio e virou droga propriamente dita. Então, quando a pessoa vê que ela não está dando conta, né, daquele mal-estar, uma compulsão alimentar, alguma coisa um mal-estar que está se inscrevendo no próprio corpo, aparecendo naquilo que na psicologia e na medicina vai ser chamado das doenças psicossomáticas, né, que seja aí um excesso de pensamento, que seja uma desorganização mental, né, que alguém da família está vendo uma produção delirante, alucinatória, de poder procurar assim que isso aparece, para passar por um olhar de alguém, né, de profissionais. Isso é muito importante, de preferência profissionais capacitados, né, que vão ter aí uma sensibilidade, que vão ter uma articulação de conhecimento e não apenas informação indo lá para o chat GPT, para o Gemini, né, mas que vai conseguir fazer uma avaliação considerando o quê? Não só a leitura daqueles sinais e sintomas, também os sinais e sintomas, mas todo o entorno dessa pessoa, todo o histórico por ele vivido, toda a configuração social que essa pessoa vivencia, né, de estigma, de preconceito, né, as questões econômicas junto a isso. Então isso é um ponto muito importante, né? Pensar a saúde mental é aquilo que nós falamos no início. É alguém que vai ter um olhar cuidadoso sobre a amplitude daquele mal-estar, porque aquele mal-estar ali é um sinal. Eu sempre gosto de lembrar isso. É um sinal de que alguma coisa ali não vai bem. O problema ali e aí tem que ser avaliado, tem que ser investigado, né, a partir daquilo que aquela pessoa apresentar. A gente está falando de um modo genérico porque a gente tem várias situações. Né, os modos mais comuns que a gente tem hoje aí, né, os quadros de ansiedade, os quadros de depressão. E também, né, as toxicomanias aí, né, os usos e abusos de álcool e outras drogas também acaba sendo muito recorrente. Então, assim, a pessoa vê que tem um mal-estar, tem um sofrimento e ela começa a se deparar com isso. Eu não estou sabendo o que fazer com isso, né? Mas vou procurar alguém que possa me ajudar a fazer uma outra coisa com essa angústia. Né? Então, isso é uma coisa, isso é importante. Bacana. O senhor falou sobre o uso, né, indiscriminado de medicamentos, né, que as pessoas têm.
isso pode causar algum dano que seja irreversível? Pode. Como é que seria o que pode causar? Porque a gente vê, né? A gente convive com pessoas, eu tomo isso aqui. Sim. E tal. E a gente fala, mas quem te receitou? Não, eu comprei lá. Né? E como é que é isso? Às vezes esse uso indiscriminado por um longo período. Primeira coisa, criar dependência, né? A gente tem categorias de medicamentos aí, os benzodiazepínicos. Na caixinha tem a tarja preta, que só pode ser comprado com uma prescrição, de preferência uma prescrição criteriosa, não é? Que o profissional que prescrever, e aí quem vai prescrever são os psiquiatras, os médicos, né? Psiquiatras de preferência. A gente sabe aí, se não for de um modo muito correto, muito bem assistido, aí a pessoa pode desenvolver uma dependência em relação àquele fármaco. E além do uso abusivo, ter consequências aí, essa dependência, né? Há um tempo atrás, uma pessoa falou, eu descobri que esse remédio que se eu tomar, ele não mata. Eu falei, não é bem assim. Não mata. Eu vi na internet, não mata. Vai fazer uma lavagem, pode fazer uma lavagem, não mata. Eu falei, tudo bem. A pessoa pode fazer o uso de um benzodiazepínico, pode cair, ter um traumatismo craniano e morrer. E sabemos que isso existe. Eu conheço situações dessas, né, de pessoas que fizeram uso de medicamentos, não morreu pela toxicidade, mas por uma questão de outra ordem, uma queda. Não é? E a gente sabe disso, de acidentes que acontecem. O trânsito, por exemplo, né? O álcool, que é uma droga legalizada, né? Mata. Então, procura um profissional da saúde, Sim. mental. Assim, dá outros rumos para o mal-estar, né? A vida nossa, ela perpassa por sofrimento. Não tem como não ter uma vida que não tenha sofrimento. Não tem como. Faz parte da vida. Eu costumo dizer o seguinte: tristeza faz parte da vida, alegria faz parte da vida. A partir do momento que essa tristeza está tomando está tendo uma outra corporeidade, né? Que ela está tomando outras vertentes, e a pessoa, e de preferência, né? Aí está uma coisa um pouco mais elaborada. É a pessoa se questionar, mas o que isso tem a ver comigo? Por que eu tenho feito assim? É a pessoa se implicar, a questão da implicação. Né? Não é o outro, não, a culpa é do outro, porque é fácil culpabilizar o outro. Mas a partir do momento que o sujeito se implica em algo, se implica consigo, não, mas eu preciso de fazer alguma coisa diferente. Eu quero melhorar. Isso é fundamental, isso é um ponto bem importante. Se a pessoa não conseguir ver isso, que os familiares, aqueles que estão no entorno, possam auxiliar essa pessoa que está sofrendo. Né? Isso é importante. Uma outra coisa que o senhor falou é sobre a manifestação que é psicossomática, né? Como é que é isso? Como é que se dá essa manifestação? Porque é a mente, né? É um problema de saúde mental que se manifesta fisicamente. A mente é física também, né? Aqui é o cérebro. Aqui. Então, essa é uma discussão boa. Essa divisão nossa, desde a Grécia Antiga, a gente já viam aqueles preceitos né, da Grécia. Mente sã e corpo são. Né? A partir de um dado momento histórico nosso, né, a gente tem aí essa ideia de dividir o que seria aquilo que seria do pensamento e aquilo que seria do corpo. Né? E aí a gente vê que isso é uma divisão pura e simplesmente didática. Né? Não é por quê? Porque isso está entrelaçado. A gente sabe aí que isso é entrelaçado. Então, assim, aquilo que é o que é o psíquico? Né? O que é o mental? Onde é que fica o mental? Né? Eu sempre pergunto para meus alunos isso. Onde é que fica a mente? Né? Onde é que fica o psiquismo? Alguns automaticamente, né, pensando a partir de uma questão fisicalista, no cérebro. Tá, mas então o cérebro está todo mental. Tanto que vários profissionais botam ali a representação do cérebro, né, como na neurologia, tudo bem. Mas no campo psi, né, isso é muito mais amplo do que só o cérebro. Diz respeito aí os laços que a gente cria, diz respeito à nossa produção cultural, à nossa produção artística, às nossas angústias, às nossas lembranças. Diz respeito, o mental, ele transcende aí de um modo muito interessante. Porque a gente consegue entender onde é que fica o dente. Consegue localizar bem. Qual é a forma, né, de um dente? Tem
dependendo do dente, há várias formas aí, né? Canino e tudo mais. Mas qual é a forma da mente? Tá, no cérebro, qual é a forma da mente? Não, a mente é o cérebro. Aí alguns alunos se enrolam. Não, mas a mente é uma coisa, o cérebro. E aí tenta procurar. Porque essa uma provocação importante de ser feita. Né? O psiquismo nosso, o mental nosso, ele transcende. Né? Ele transcende. E isso é tão poderoso que se manifesta. É isso que é. Você fala, que bacana. As pessoas... Diz da produção humana nossa, né? É isso, né? Sim. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo ou assistindo a gente aqui esteja gostando e se apavorando tanto quanto eu, né? Eu estou conversando com o Dr. Alan de Aguiar, psicólogo clínico, né, e psicanalista, além de outras coisas. Já tem livro, doutor? Eu tenho artigos em livros. Artigos em livros. Até tive recentemente um convite para um livro, mas aí assim, minha produção está acessível na internet, então está pública para todo mundo, não precisa de fazer um livro. Está lá, né? Consegue achar as minhas produções lá, então, com colegas importantíssimos e queridos. Isso. Qual que você gostou mais de ter feito? Todas são. Olha, a questão de pesquisa é uma coisa importante, né? Todos os trabalhos acadêmicos que eu fiz aí são trabalhos de pesquisa, né? E acho que tem um prefixo, eu me lembrei aqui de imediato, um que vai falar da questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. É uma coisa que me chama a atenção, que é algo que eu trabalhei, inclusive, na época do mestrado. Tem um artigo legal lá, inclusive eu sempre, até fora do país, né, eu recebo às vezes e-mails de pessoas falando, e é muito legal isso, né, de a gente poder, por quê? A ideia da interdisciplinaridade, né, de um saber se associando ao outro ali, mas a ideia da transdisciplinaridade, um saber atravessando o outro e produzindo reflexão, né, produzindo provocações, é uma coisa importante. É a minha vertente na clínica, né, de fazer. O meu trabalho na clínica, eu sempre considerei que eu tenho que ser um bom provocador, tenho que fazer, né, aqueles que me procuram a pensar, né, sobre a condução de suas vidas. E no campo, né, acadêmico também, de apresentar ali questionamentos, de fazer as pessoas pensarem, né, de sair dali, mas espera aí, tem aqui uma coisa que eu não tinha pensado, parece aqui incoerente, vou estudar um pouco mais aqui, porque o saber é uma coisa que não se esgota, né, se multiplica, né? Esse artigo está público? Está público. Então depois o senhor pode me mandar um link. Te manda. Eu vou colocar no descritivo. Tá. Aqui onde você estiver vendo no Spotify, no YouTube, onde você estiver assistindo, vai estar no descritivo o link para esse artigo bacana. Fala um filme então, vamos aproveitar para indicar. Já tem a leitura aqui do artigo, a gente vai fazer fala um filme bom. O filme que eu assisti, o último filme que eu assisti, que tá até agora, foi indicado pro Oscar também. Sonhos de Trem, eu achei. Sonhos de Trem foi indicado. Achei encantador. Olha, então. Sonhos de Trem. Um filme americano que tem uma direção de fotografia de um brasileiro que foi indicado. Maravilhoso. Então já fica a dica. Faz uma reflexão existencial profunda e maravilhosa. Encantador. Tem algum livro que o senhor recomenda? Um livro, lê esse livro aqui que é legal também. Esse livro é bacana. Olha, um livro que, né, eu vi dois aqui, nem pensei, eles vieram, não fiz força. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que certamente você conhece. Fantástico. E a partir disso que eu estou falando aqui, contextualizando a entrevista, que breve virará um filme, acho que em 2027, O Alienista. Cara, O Alienista do Machado de Assis. É fantástico. E engraçado que na conversa eu lembrei do Alienista, sim, né? Só foi contando historicamente, né? Eu fui lembrando. Assim, o Alienista é incrível. Por que não fizeram um filme, né? Memórias Póstumas já tem um filme, né? O livro, né? Incrível. Mas também aí o Alienista vai ter em breve aí. Cara, leitura que vale muito a pena. Sim. Maravilhoso. Que provoca, né? Muito. Só o início de Memórias Póstumas já faz você ler ele todo. Não, o filme é legal, mas leia o livro. Uhum. Leia o livro. É outro. Não, Machado de Assis leitura obrigatória. Então já ficamos aí.
Como é que o pessoal faz para seguir nas redes sociais? Nas redes sociais é só procurar lá, @alandeaguiar.psi, acha fácil. Então ele tem lá. Ou então no Google, vai lá, o Google não tá tão na moda mais, né? Agora é IA, Agora é Alan, é só digitar lá Alan de Aguiar Almeida, que acha esse artigo e outros mais. Então, ele tem muito bacana, eu sigo ele nas redes sociais, tem várias citações lá, citam a galera boa, de Lacan, Nelson Rodrigues. Sim. Né? E é isso que é o fantástico da coisa. O Ilaçô também esteve no Noticiário Paduano, no podcast lá. Sim, em Isso, setembro, abraço com pro o Renan. nosso Isso. vizinho. Aqui Aqui, nesse do mesmo andar. Então, tá lá Abraço também. pro Renan. Você vai, assiste a conversa, foi muito, muito bacana lá, né? Sim. Assiste a conversa lá também dele no Noticiário Paduano. O da Rádio Feliz ficou gravado? Ficou lá? Fica nas redes da Rádio Feliz, sim. Isso. Então eu também... Regularmente eu não assisto aquilo que eu gravo, aquilo que eu gravo por áudio ou por vídeo. Assim, eu não assisto. Eu assisto dos outros, o meu eu não assisto. Então você pode maratonar Dr. Alan de Aguiar, né? Com essas várias conversas aí, que é sempre bom e sempre bacana. Doutor Nosso, quer fazer mais alguma consideração? Eu tenho 1000 perguntas, mas eu vou segurar aqui, porque... Você quer fazer mais alguma consideração? Assim, espero que tenha sido proveitoso, né, para o pessoal que está aqui ouvindo e assistindo a gente. E cuidar de si é uma coisa importante, é sempre uma coisa que vale a pena. Né? Viver não é um processo fácil, né? Viver é algo que obrigatoriamente dá trabalho, mas pode ser alguma coisa extremamente prazerosa, né? É algo extremamente válido aí. E viver bem, né? Viver bem é importante. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui, foi maravilhoso. Quero convidar para voltar em breve para a gente fazer outras conversas de outros temas, atualizar sobre a IA, atualizar, né? Sobre, que isso é bom que sempre vai se atualizando. Sim. Obrigado mesmo, fico muito feliz, muito honrado de tê-lo aqui no primeiro episódio desse ano. Eu que fico lisonjeado. Agradeço. Gente, eu conversei com o Dr. Alan de Aguiar. E para você que acompanhou a gente até aqui, deixe seu comentário se você gostou, se você já leu os livros, se você já leu o artigo dele. Então, comenta aí. E se você quiser assim, seguir as nossas redes sociais, onde está todos os episódios, acessa padocast.com.br. Nosso site está tudo lá, bonitinho. Para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo episódio. Valeu! Você ouviu Padocast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos. Jeito de Brasil Ateliê. H17 Multiatendimento. Zap Pádua. BX4 Assessoria em Marketing.